Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui das últimas informações do Tricolor. Quarta-feira tem o retorno do Brasileiro, após essa paralisação para a data FIFA. São Paulo joga contra o Vasco, partida muito importante. São Paulo que quer essa vaga no G4, de olho ali na classificação para a Libertadores de 2025. Deixar os créditos aqui na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Quarta-feira, pelo Brasileirão também, tem São Paulo e Vasco. Vamos falar do Tricolor? Tricolor do Morumbi só com o Campeonato Brasileiro. Eliminado das Copas, mas tem também os seus objetivos, os seus desafios. Eduardo Afonso trazendo as informações do Tricolor. Bom dia, amigo. Tudo bem, Abel? Como é que você tá? Muito bom dia a todos os comentaristas, ao fã de esportes. Estou aqui na porta do CT da Barra Funda para esses 2 dias de treino que finalizam a preparação do São Paulo para esse jogo contra o Vasco. Embora os shows do Bruno Mars tenham terminado ontem e, teoricamente, o Morumbi estivesse à disposição para quarta-feira, o São Paulo resolveu, após essa sequência de shows, 6 shows seguidos, reformar o gramado do Morumbi. Por isso a partida vai ser no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani. Num primeiro momento seria Brasília, o regulamento não permite, porque nas últimas 5 rodadas como mandante o São Paulo não pode, qualquer time não pode jogar fora do seu estado. Aí pensou-se em Ribeirão Preto, gramado do Santa Cruz muito ruim. O Zubeldia pediu um estádio próximo à capital paulista. O São Paulo viu o Palmeiras jogando lá e gostou do gramado, gostou das condições oferecidas pelo Guarani e por isso acertou esta partida para o Brinco de Ouro. Com um time muito diferente, um time que vai ser cobrado para buscar a vaga na Libertadores do ano que vem. O São Paulo hoje está em 5º lugar, estaria no mínimo na pré-Libertadores. Claro, depende de quem ganhar a Copa do Brasil, quem ganhar a Libertadores desse ano, pode ser G5, G6, G7, enfim. Mas no mínimo ele estaria na pré-Libertadores. Está a 4 pontos do Flamengo, tem um jogo a mais que o Flamengo, está 1 ponto à frente do Inter, também tem um jogo a mais do que o Inter. E tem ali no seu encalço os times do Bahia, do Cruzeiro, agora o Atlético Mineiro que venceu está a 7 pontos. Tem muita gente querendo tirar o São Paulo dessa situação. Vamos lá então, Abel, com 2 torcidas permitidas pelo Ministério Público na quarta-feira, o São Paulo tem como desfalques Arboleda, suspenso pelo 3º amarelo, André Silva pelo mesmo motivo e Jamal Lewis, que joga amanhã pela Irlanda do Norte em Belfast contra a seleção da Bulgária pela Série C da Nations League, não chega a tempo. Mas tem voltas importantíssimas, a começar pelo Caleri e pelo Alan Franco, que cumpriram suspensão, pelo Wellington, que foi poupado na derrota para o Cuiabá por 2-0, e principalmente pelo Ferreirinha, que quarta-feira completa 57 dias da sua lesão, tem treinado forte, será relacionado, deve começar no banco de reservas. O grande ponto de interrogação, Abel, é Bobadilla e Ferrarese. Eles se enfrentam em Assunção na terça-feira, jogam Paraguai e Venezuela, vão tentar sair na madrugada, chegar quarta-feira aqui, descansar no CT e, quem sabe, pelo menos fazer parte da delegação, ficando no banco de reservas no jogo da noite contra o Vasco da Gama. É difícil, mas há essa possibilidade. 9 jogos para garantir a vaga na Libertadores. Com o Zubeldia um pouquinho pressionado aí por gente da diretoria. Será que vai dar, Abel? É uma boa pergunta, uma boa pergunta. Obrigado ao Eduardo Afonso, trazendo as informações do Tricolor com boas e más notícias. Desfalque do Arboleda, por exemplo, muito importante. E esse ponto de interrogação em relação ao Bobadilla e ao Ferrarese. E não para agora, mas já está se recuperando o Alisson. E quando saiu, realmente era o termômetro do time, né? Aos pouquinhos o São Paulo vai esvaziando o DM. Ótima notícia também do Ferreirinha. Sim. São jogadores que fazem diferença no jogo do São Paulo, né, Mário? Sim. Tanto o Ferreirinha quanto futuramente aí o Alisson. Pode entrar na bola de prata, lembra? Sim, tem. Ele era o líder. Completa o número de jogos, né? Ele era o líder da posição dele, ele saiu porque não tinha o número mínimo de jogos. Acho que faltam 3 jogos para ele chegar aos 19. Dá tempo para ele. Dá tempo para ele, pode entrar e reconquistar a posição dele no bola de prata lá, porque ele estava jogando demais. Muito. Quando se machucou. Muito. O Edu Afonso lembrou ali, 5º colocado São Paulo, 47 pontos. O Flamengo é o 4º com 51, 4 pontos a mais e um jogo a menos. É óbvio que normalmente o 5º colocado tem ido pelo menos para aquela fase preliminar. Sim. Não, o 5º e 6º tem vaga garantida. 5º e 6º tem vaga garantida. Na fase preliminar. Mas, desculpa, o 5º colocado às vezes vai para a fase de grupos. É, porque aí depende de quem for campeão da Copa do Brasil ou campeão da Libertadores. São Paulo está ali na briga.
Mas não pode vacilar, hein, Eugênio? Não pode vacilar de jeito nenhum. Vive essa questão de pressão, né, de cobrança de resultados, e depois das eliminações em Copa do Brasil e Libertadores. Foi realmente um anticlímax, né, que o clube viveu no mês passado, e agora tenta juntar os caquinhos para se garantir na próxima Libertadores, que é o mínimo que se espera, né, de um São Paulo que tem um bom time, que pode não ser o melhor time, o melhor elenco do futebol brasileiro, mas que se mostrou competitivo durante toda a temporada e que tem sim essa condição de se classificar, quem sabe, direto para a fase de grupos, o que é fundamental, né, Bel? Se for para a Libertadores, que já vá direto para a fase de grupos, para evitar aquela fase preliminar. Desgastante. É muito desgastante. Primeiro que você tem o risco de não passar por ela. Exato. Sempre pode acontecer de você pegar um time mais cascudo. A temporada já caminho. começa pressionada, né? E antecipa uma série de processos, né? Até de preparação física, você tem que estar com o time pronto antes, e lá na frente o time pode sofrer em função disso. Embora o Botafogo esteja mostrando esse ano que foi bem, passou por isso e foi bem. E está ainda forte, mas melhor evitar essa fase preliminar. E para isso, São Paulo em quinto lugar teria que torcer para que o Botafogo fosse campeão, da Libertadores, né? Porque os times brasileiros que estão nessa reta final da Copa do Brasil, a não ser que seja o Flamengo o campeão, é o único que está na frente dele. No Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Então, ou o Flamengo ganhar, que aí passaria a vaga para o quinto, ganhando a Copa do Brasil, ou então o Botafogo ganhando a Libertadores. Porque o Atlético está atrás do São Paulo no Brasileiro, né? Que é o outro time brasileiro que pode ganhar a Libertadores. É uma reta final difícil, mas com notícias interessantes, possíveis voltas aí de jogadores que foram importantes durante a temporada, que podem qualificar o time nessa reta decisiva de campeonato. O que assusta é a concorrência no retrovisor, né? Porque são times tão competitivos quanto São Paulo. Essa briga ali é com Bahia, Inter, com Cruzeiro, é com o Inter, Galo. é com o Galo. Nenhum desses times é pior que o São Paulo. Pode não ser muito melhor. Acho que até que o Galo é melhor. Mas também não são times piores que o São Paulo. Uma concorrência. É pouca vaga para muita gente boa, né? Gente boa no sentido do momento em que vive. Então, o São Paulo precisa ficar briga alerta. interessante, porque tem briga pelo título, briga contra o rebaixamento, provavelmente até as últimas rodadas, e por essas vagas aí na Libertadores também. Também. Tudo leva a crer que vamos chegar nas últimas rodadas Também. com quase todos os jogos valendo alguma coisa. Tá vendo? E os que têm jogos a menos vão aproveitar, né? E ainda tem gente que não gosta de ponto corrido no brasileiro. Conclua, Bel, conclua. Vai. Eugênio Leal, o Campeonato Brasileiro Você pode concluir por de mim. pontos corridos é o quê? Pode falar para mim, você fala por mim. É uma delícia. É uma delícia. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Ponta a ponta. O que a gente tem agora? Falamos do tricolor do Morumbis? Alto Verdão. Ah, é verdade, bem lembrado. Eu tinha esquecido, o Leão tinha me falado. 2025, final de contas, Libertadores passa por essa reta final do Brasileiro, Edu. Nenhuma dúvida, Bruno. Tudo bem com você? Boa tarde, Elmar, Aldonão, fã de esportes. Esse jogo contra o Vasco, eu diria que é uma das 9 decisões que o São Paulo tem pela frente até o final da temporada. Digo isso muito pelos sintomas, né? 2 eliminações, vaga da Libertadores é um dos objetivos econômicos, uma das metas econômicas da temporada, conversa do presidente Casares com o Zubeldia na semana passada, cobrança em cima dos jogadores na semana passada para buscar esta vaga, de preferência diretamente para a fase de grupos e não na pré-Libertadores. Então tem muita coisa envolvida nesses 2 últimos meses do São Paulo, a começar com esse jogo, quarta-feira, 21h45, abrindo a rodada que só termina no domingo contra o Vasco da Gama. O São Paulo está se preparando desde a semana passada, tem voltas importantes, Caleri, Alan Franco, Wellington, Ferreirinha. Depois de 57 dias, quarta-feira fará 57 dias da sua lesão, deve começar no banco de reservas. Tem desfalques, Arboleda, André Silva e Jamal Lewis, que joga amanhã com a seleção da Irlanda do Norte em Belfast contra a Bulgária pela Nations League. E tem dúvidas, Bobadilla e Ferrarese. Por que são dúvidas? Eles se enfrentam pelas eliminatórias da Copa do Mundo, terça-feira à noite em Assunção. Não é uma distância grande, Assunção-São Paulo. Resta saber se vão conseguir um voo na madrugada para chegar aqui no final da manhã, no final da madrugada, começo da manhã, descansar durante o dia e viajar para Campinas, se integrando à delegação, pelo menos para comporem o banco de reservas. Então tudo isso vai estar em jogo na partida contra a equipe do Guarani, do Vasco, no campo do Guarani, que não será
será no Morumbis, embora os shows do Bruno Mars tenham terminado ontem, porque o estádio passa por uma reforma de gramado. São Paulo só vai atuar mais 3 vezes como mandante no seu estádio nesta temporada. A sequência não é fácil, Bruno. Tem o Vasco mesmo de olho na semifinal da Copa do Brasil, mas tem também Criciúma fora, que é um osso duro de roer, e Bahia lá na Fonte Nova contra o Rogério Ceni. Um confronto direto que o São Paulo está ali brigando pela 4ª posição, mas com medo de perder a 5ª de quem vem atrás. Inter, Cruzeiro, Bahia, Atlético Mineiro. Tem muita gente querendo tirar o São Paulo dessa posição, por enquanto confortável na tabela, viu, Bruno? Ainda, né, Edu, essa questão da próxima temporada de Libertadores, você recentemente fez uma entrevista muito boa aqui no Sport Center, na nossa programação, com o Júlio Casares, ele explicando essa reestruturação financeira pela qual o clube vai passar em 2025. Estar ou não na Libertadores também tem um impacto nessas contas, Edu. Obviamente, Bruno, o que o Casares deixou claro é o seguinte: essa reestruturação, eles usam um termo, austeridade no futebol, que o time vai atravessar em 2025, ela tem a ver muito com o contrato que está para ser assinado e divulgado oficialmente com a Galápagos, um fundo de investimento, que vai aportar 240 milhões de reais imediatamente no clube, para que as dívidas bancárias sejam pagas, a dívida passa a ser com esse fundo de investimento com taxa de juros menores, e o São Paulo deixe de gastar tanto em juros mensalmente com as várias instituições que ele tem aí empréstimos. Porém, a Galápagos está colocando isso, não quer que o futebol gaste mais do que vem gastando, que tem um patamar. E mesmo com Libertadores, a gente não deve imaginar assim muitos reforços gigantes que alterem este patamar que está sendo estipulado pelo fundo. Sem Libertadores, a gente deve pensar mais modestamente. A manutenção de boa parte deste elenco, saída de um ou outro e talvez reforços também menores, porque o dinheiro da Libertadores conta muito, Bruno. Tá relacionado a direito de televisão, as rendas dos jogos, tem muita coisa envolvida. Obrigado, viu, Edu? Boa sequência aí de trabalho. Galera, essas informações do São Paulo, que se preparou para essa partida contra o Vasco na próxima quarta-feira. Vai ter a volta do Caleri, Alan Franco. A notícia boa também, o Alisson muito próximo de um retorno. Era previsto ali para o ano que vem, mas ele antecipando aí essa volta. Uma notícia muito boa, né, para o torcedor do São Paulo, que é a volta do Alisson, né, que pode voltar nessa temporada de 2024. Sofreu, né, uma lesão séria, acabou ficando de fora aí parte da temporada de 2024, mas está em fase final de recuperação e pode reforçar o São Paulo ainda nessa temporada, nessa reta final, nessa briga aí por uma vaga na Libertadores. Teve esses dias aí, esse período sem jogos, o Zubeldia aproveitou muito bem para preparar o time para os próximos jogos e tem essa partida aí importante contra o Vasco. O jogo importante é sempre, né, o próximo jogo. O São Paulo agora só tem o Brasileiro para disputar aí essas 9 partidas, né, que restam, 9 finais, e o objetivo é essa classificação para a Libertadores. O trabalho, né, o futuro do Zubeldia, acho que passa muito por isso. O São Paulo conseguindo a vaga, a classificação para a Libertadores, ele vai continuar. Caso não consiga essa classificação, pode ser, né, que ele seja até demitido do São Paulo, mas é um ótimo treinador, né? Vem fazendo um bom trabalho, apesar das eliminações ali nas Copas, muitos torcedores até criticando o Zubeldia, mas eu daria sequência para ele sim, né? Para ele continuar, já fazer um planejamento para o próximo ano, mas tem que classificar, né, para a Libertadores. São Paulo tem que buscar aí essa classificação nas últimas rodadas, nessas últimas 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo, valeu e até a próxima, galera.